E aí, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro, professora do componente de Educação Física. Vamos então ver qual é o nosso conteúdo da aula? Aula 6, objeto de conhecimento, impacto das tecnologias digitais da informação e comunicação, TDIC, na formação social do sujeito. Detalhamento, os impactos relacionados à evolução tecnológica para a qualidade de vida, saúde, cultura e lazer. Muito bem, vem então comigo desbravar esse mundo tecnológico, né, que vai ser apresentado para vocês durante a nossa aula. Vamos de aula. Muito bem, então para falar de tecnologia, nosso cenário hoje aqui está bem tecnológico, né? E falando aqui sobre a origem dessa palavra, para que a gente entenda de fato o que é tecnologia, nós vamos conhecer que a tecnologia ela é uma palavra de origem grega, onde techne significa técnica, arte, ofício e logia significa estudo. Ou seja, o que vem a ser aí, em poucas palavras, a tecnologia? É o estudo da técnica, da arte, do ofício. E a tecnologia, ela vem justamente para facilitar o nosso dia a dia, né? Então, se engana quem pensa que tecnologia está somente voltada a aspectos digitais, né? Aquilo que é digital, né? Ganha essa conotação mais tecnológica. Não, pelo contrário, né? Ou pelo contrário, não. Na verdade, a tecnologia ela vem para facilitar o nosso dia a dia, ou seja, tudo aquilo que traz facilidade para o nosso dia a dia é tecnológico. Por exemplo, quando você vai limpar a sua casa, você tem ali o auxílio, por exemplo, de um robô, né? Esse robô vai estar facilitando o seu dia a dia, porque vai estar fazendo a limpeza diária da sua casa, sem que você precise estar ali manuseando uma vassoura, né? A invenção da roda também, que propôs aí para nós, né, através dessa evolução, hoje a gente tem aí um meio de se locomover, né, como bicicleta, motocicleta, carro, enfim. Olha, a invenção da roda aconteceu há muitos anos, né, e hoje a gente vê o impacto positivo que essa tecnologia, sim, trouxe para o nosso dia a dia, essa facilidade ali na questão da locomoção, né, a questão também de manusear o fogo, né, esse elemento aí. Hoje a gente pode cozinhar, a gente tem o nosso fogão ali, a gente pode cozinhar justamente porque conseguiu-se ao longo dos anos fazer essa manipulação desse elemento do fogo, né? E isso trouxe o que? Facilidade para o nosso dia a dia. Hoje a gente não precisa mais estar colocando ali, raspando uma pedra na outra para sair faísca e criar o fogo. Não, hoje a gente já tem, né, os isqueiros, os fósforos, e também a questão ali da ligação no fogão, né, de maneira elétrica, facilitando muito mais ainda o nosso cotidiano. Então, tudo isso que eu falei aqui está relacionado a tecnologias, que a gente entende como algo que vem para resolver um problema, como vocês vão observar aí na cartela. O que é tecnologia, né? É esse conjunto de conhecimentos, ferramentas e técnicas que visam a resolução de problemas, modifica a cultura e o modo como o homem se relaciona com o mundo, né? Então, essas tecnologias, elas vêm impactando o nosso dia a dia, modificando o nosso dia a dia, né? Como eu citei o exemplo aí da criação da roda, né? Antes dessa época na nossa história, as pessoas, como que elas se locomoviam, como que elas iam para lugares mais distantes, muitas vezes utilizando ali o animal, né, o cavalo, para fazer ali a sua locomoção. E hoje, né, através dessa invenção aí, nós já temos esses meios de se locomover, como carro, moto, por exemplo, né? Muito bem. Então, durante a nossa aula, nós vamos aqui abordar
sobre esses aspectos que vão impactar aí no nosso dia a dia, na questão da qualidade de vida, da saúde, da cultura e do lazer, né? São esses aspectos aí que a gente vai destrinchar como é que a tecnologia vai impactar positivamente nesses campos, né? Repetindo, qualidade de vida, saúde, cultura e lazer. Vamos então falando aqui sobre os impactos na qualidade de vida. Como é que a tecnologia ela pode impactar positivamente a nossa qualidade de vida? Primeiro ponto, a tecnologia ela torna as tarefas do dia a dia mais fáceis e eficientes, né? Lembra ali, por exemplo, antes ali do surgimento dos smartphones, dos celulares, em que a gente tinha, por exemplo, que ir ao banco sacar o dinheiro para poder fazer as nossas compras. Hoje, né, com essa tecnologia, nós podemos ali fazer uma transferência, a gente pode fazer uma compra através de um aplicativo, sem precisar sair de casa. Então, isso traz, né, para o nosso cotidiano uma facilidade maior de executar essas tarefas, né, fazendo com que sobre mais tempo para executar outras ações. A questão também da mobilidade e acessibilidade. Hoje nós temos, por exemplo, o uso de mapas, né, digitais, onde, por exemplo, eu estou aqui na minha casa e eu preciso chegar ao Teatro Amazonas. Qual é o melhor percurso que eu posso ir para chegar mais rápido, onde não tenha tanto trânsito? Eu recorro, então, a um aplicativo, né, que vai me ditar ali qual é a rota melhor para ser seguida naquele momento. Assim também, na questão da mobilidade, eu posso, se eu não tenho carro, né, ao invés de eu estar indo de ônibus, eu posso solicitar ali uma corrida, né, que vai me levar ao destino, me proporcionando essa melhor mobilidade dentro da cidade. E também a questão da acessibilidade, né, as pessoas, por exemplo, que têm ali uma certa dificuldade de enxergar, tem uma baixa visão, elas não deixam de utilizar os smartphones por conta disso, né? Porque nos smartphones vem a função de comando por voz, então ela pode usar o smartphone dessa forma. Isso traz o quê? Acessibilidade a esse público, né, que tem ali as suas limitações. Temos também um outro ponto que é o acesso à informação. Na minha época, né, os meus pais eles compravam ali, eu não sou tão antiga, mas na minha infância eles compravam ali enciclopédias, né, que eram vários livros ali que vinham trazendo várias informações de diversos assuntos. Então, quando a gente queria consultar, queria saber alguma informação, a gente recorria a essa enciclopédia. Hoje não, a gente já tem na palma da nossa mão essas informações. Eu estou com dúvida a respeito de um assunto da aula de educação física, eu vou lá, corro lá na internet e tiro a minha dúvida, né? Dou um Google, né, faço uma pesquisa e aí vai ser apresentado várias matérias, vários sites que falam sobre esse assunto, eu faço ali o meu filtro e aprendo sobre aquele determinado assunto, tiro aquela minha dúvida, ou seja, a informação hoje está na palma da nossa mão, coisa que antes, né, tinha mais essa dificuldade. Outra questão também é a facilidade de comunicação, é o outro ponto aí que vocês vão observar. Facilidade de comunicação. O que antes, por exemplo, era feito através de cartas, né? Se eu queria me comunicar com alguém que estava numa outra cidade, o que eu fazia? Eu escrevia uma carta, mandava no correio, essa carta chegava para esse destinatário, ele respondia, mandava de volta, né? Fazendo todo esse percurso reverso aí, até chegar a resposta para mim. Olha tanto tempo que isso consumia. E a tecnologia ela veio para fazer o quê? Facilitar essa comunicação, justamente porque através do smartphone, né, de aplicativos de mensagem, das redes sociais, de e-mails, eu posso me comunicar com outra pessoa que está lá do outro lado do mundo, né, e em questão de segundos eu posso estar falando com ela por mensagem de texto, por videochamada, ligação de voz, né? Então, tudo isso traz essa facilidade na hora de se comunicar.
como eu estou me comunicando com vocês agora nesse momento, tudo isso foi possível acontecer por conta do avanço tecnológico, né? Onde eu estou olhando para uma câmera, vocês estão recebendo essa imagem, ouvindo a minha voz, e assim a gente está fazendo isso acontecer, essa comunicação acontecer. Temos também outros exemplos, né, de dispositivos de monitoramento de saúde e aplicativos de planejamento financeiro, que são aí dispositivos que vão facilitar o nosso dia a dia, as tarefas que a gente precisa executar. Bom, agora vamos ver os impactos na saúde, né? A tecnologia, ela atua nesses avanços tecnológicos dos equipamentos, né? Então, hoje em dia, a gente já tem ali vários equipamentos que podem auxiliar, como diz aí no outro tópico, o diagnóstico, o tratamento e prevenção de doenças, né? Hoje a gente tem ali, para diversas doenças, a gente tem a forma mais atual ali de chegar àquele diagnóstico, né? Através de exames de imagem, por exemplo, né? Onde possibilita que o tratamento seja feito da maneira correta, né? E também, muitas vezes, através dessas tecnologias, a gente pode fazer, por exemplo, um mapeamento do nosso DNA, que permite que a gente consiga detectar quais possíveis doenças podem se apresentar ao longo da nossa vida, e com isso a gente vai atuar justamente na prevenção para que essas doenças elas não surjam. Olha só que interessante. Temos também a questão da telemedicina e saúde digital, que facilita demais a vida dos pacientes. Inclusive, há alguns dias eu fiz essa consulta, né, por telemedicina, essa teleconsulta, justamente porque era uma especialidade que geralmente a gente não encontra muito fácil, muito disponível. Então, a médica estava falando lá de São Paulo, eu estava aqui em Manaus, a gente fez a consulta, eu anexei as imagens que precisavam ser anexadas, ela viu, passou os exames, ou seja, tudo isso foi possível acontecer justamente por conta da tecnologia, né, que facilitou o acesso a essa questão de consultas, principalmente com médicos mais especialistas, né, que tem ali uma área direcionada para atuar. Isso é muito legal de acontecer. E também temos a questão dos registros eletrônicos de saúde de cada paciente. O que antes era escrito e informado nos prontuários, hoje isso está tudo digitalizado. Então, por exemplo, um médico te atende hoje, né? E na próxima consulta já é outro médico que está te atendendo. Esse outro médico já tem todas as tuas informações, porque está tudo digitalizado. Informação de qual foi a sua última queixa, qual foi o seu último exame, quais são os resultados desses exames, para poder ele fazer esse acompanhamento de uma maneira mais eficiente. Isso é muito legal, né? Porque não se perde mais tempo também lendo tantos prontuários, anotando tudo aquilo. Não, é tudo digitalizado. Isso é muito legal. Agora vamos falar sobre o impacto da tecnologia na cultura. Vamos ver aqui que a tecnologia ela vai atuar na cultura trazendo acesso à informação cultural. Por exemplo, eu quero conhecer a cultura ali da Grécia, né? Eu vou lá, faço a minha pesquisa, faço a minha imersão nessas pesquisas e passo a conhecer como é que eles vivem, qual é o passado histórico desse lugar, quais são as principais cidades, né, ali na Grécia que são mais famosas, como é que elas são caracterizadas, ou seja, eu conheço uma cultura a partir de uma simples pesquisa, sem que, de fato, eu precise me deslocar até esse país para conhecer essa cultura. Por exemplo, eu sou do Amazonas, mas eu não conheço os boi bumbás, né? Garantido e caprichoso. Qual é a história desses bois? Eu vou lá, faço a minha pesquisa e passo a conhecer, então, como é que surgiu essa cultura, né? Como é que ela tem se mantido ali
constante durante os anos e como é que ela tem se expandido para outros locais também, né? Justamente através das transmissões que são feitas durante o festival. Isso é muito legal, porque a gente não precisa de fato sair do nosso lugar, de onde a gente está, para que a gente conheça, tenha acesso a outras culturas. Temos também a questão da preservação e disseminação da cultura, porque uma vez que isso fica eternizado ali nos meios virtuais, é difícil que isso caia no esquecimento, né? Porque você faz uma pesquisa, você encontra aquela informação não se perde, portanto, aquela cultura, ela passa a ser preservada e também passa a ser disseminada, né? As pessoas passam a conhecer, pessoas de outros lugares passam a conhecer. Temos também a questão da plataforma de criação e compartilhamento de conteúdos, né? Onde aqueles artistas, né, como os cantores, né, os dançarinos, aquelas pessoas que trabalham com teatro ou que fazem artesanatos, esculturas, essas pessoas elas têm essa possibilidade através dessas plataformas de compartilhar toda essa arte, toda essa cultura que elas geram, que elas criam, né? E isso é muito legal. Temos também acesso às formas alternativas de arte e entretenimento, como arte independente, trabalhos autorais, coisa que, se não houvesse, né, principalmente essa questão da internet atuante ali, muitas vezes a gente não poderia não conhecer, né, porque justamente teria essa limitação do nosso, limitação geográfica, né? Como é que eu vou conhecer, por exemplo, um trabalho de um artista que está começando agora, lá de Curitiba, por exemplo, se eu nunca fui em Curitiba para conhecer? Hoje eu posso conhecer o trabalho desse artista através da internet, né? Muito bem. Agora vamos falar sobre o impacto no lazer. Como é que a tecnologia impacta positivamente no lazer? Através do acesso a uma ampla variedade de entretenimento, como filmes, programas de TV, música, jogos, livros digitais e muito mais. E permite também que a pessoa desfrute de suas atividades de lazer favoritas em qualquer lugar e a qualquer momento, usando dispositivos como smartphones, tablets e computadores. E aqui a gente vê também a oportunidade para explorar novas formas de entretenimento, experiências culturais, como realidade virtual, realidade aumentada e passeios virtuais de museus e locais históricos. Então, aqui a gente pode ver que essa questão da tecnologia, né, do acesso à internet, a programas de televisão, isso foi muito significativo, principalmente no momento que nós acabamos de passar, que foi aquele momento da pandemia, né, da Covid-19, que todo mundo teve que ficar recluso em casa. E qual era a forma de lazer que a pessoa poderia ter naquele momento se ela não podia sair de casa? Justamente foi o momento em que estourou, né, o acesso aí às plataformas de streaming, né, aos filmes, às séries, às músicas, né, as pessoas procurando ali transmissões ao vivo de shows, né, de cantores ali fazendo lives, para que as pessoas pudessem ter o seu momento de lazer. Então aí a gente vê o quanto a tecnologia impactou positivamente, ajudando naquele cenário, naquele momento, amenizando, né, a dor que estava se sentindo por conta das coisas que estavam acontecendo naquele momento. Então, isso é muito significativo. Vocês observaram, então, como a tecnologia impactou positivamente aí o nosso dia a dia. Mas, como tudo, nem tudo são flores, né? A gente precisa ter um equilíbrio para tudo na nossa vida. A partir de agora, a gente vai ver os impactos negativos quando a tecnologia é utilizada de forma errada. Começando então pela dependência digital. Observem aí esse tópico super importante. Tudo que é demais acaba sendo prejudicial. Então, se você, por exemplo, está viciado ali em ficar rolando o feed nas redes sociais, às vezes você tem outras ocupações a fazer, mas você não consegue sair daquela realidade virtual. Nós chamamos isso de dependência digital, porque isso está começando a atrapalhar o seu cotidiano, o seu dia a dia. E aí também vai linkar com o segundo ponto, que é o isolamento social. Quantas vezes você já não se deparou aí, quando você foi marcar um encontro com amigos, né? E vocês saíram para lanchar, por exemplo. Aí está todo mundo ali numa roda,
tem uma hora que todo mundo para de falar e começa a mexer no celular. Ou seja, a pessoa se isola socialmente, apesar de estar cercada de pessoas. Isso acontece por quê? Porque a questão do primeiro ponto, dependência digital, está muito atuante e isso precisa ser observado, ok? Temos um outro ponto aqui importante também, que é o sedentarismo, né? Muitas vezes a tecnologia ela acaba nos prendendo a ficar dentro de um espaço parado. O nosso corpo ele precisa se movimentar. Então, o sedentarismo ele pode ser ocasionado justamente pelo mau uso das tecnologias. Temos também a poluição ambiental, para onde vocês acham que vai todo aquele material, né? Os celulares que não funcionam mais, como é que eles são descartados, né? Será que eles estão sendo descartados da maneira correta? Se não estiverem, obviamente, isso vai prejudicar o meio ambiente, isso daí é só um exemplo, mas a gente tem que ter cuidado com a questão da poluição ambiental. Temos também a questão da privacidade e segurança, né? Tudo que a gente coloca ali na internet não vai ali para o além, né? Fica gravado, então tomem cuidado na hora de colocar as informações pessoais de vocês, tomem cuidado com os golpes que podem ser aplicados através das redes sociais, por exemplo, porque isso pode trazer um transtorno, às vezes, irreparável, né, com essa questão. Então, você tem que de fato, observar essas questões e tomar cuidado com as suas informações pessoais, questão de privacidade e segurança. Temos também as desigualdades digitais, que também é uma situação ali que pode, né, prejudicar quando a gente fala ali sobre o mau uso das tecnologias. Agora, vamos falar como é que as tecnologias elas podem atuar nesse ponto aqui do sedentarismo. Como é que as tecnologias elas podem ser usadas justamente para combater o sedentarismo? A tecnologia e a vida ativa, né? Através de dispositivos, aplicativos e sistemas que são projetados para promover um estilo de vida saudável e ativo. Essas tecnologias elas vão monitorar, rastrear e incentivar a atividade física, a saúde e o bem-estar das pessoas. Olha só que legal, que interessante. E agora eu vou trazer aqui um vídeo para vocês, para que a gente consiga observar como é que as pessoas utilizam a tecnologia nesse sentido. Vamos ver. Olha, eu acho que a tecnologia está tão presente no nosso dia a dia, até mesmo eu sou de uma época que a gente fazia, inclusive, tudo andando, tinha que ir no banco, tinha que enfrentar a fila. Eu acho que hoje os aplicativos de banco você tem que respeitar, né, ter cuidado ali com segurança. Os aplicativos de localização, o Maps, para você se transportar, achar uma rua de um parente, né, que mora em outro bairro, como chegar lá? Eu acho que a tecnologia está muito presente no nosso dia a dia, essas tecnologias digitais, sim, e elas facilitam, né? Facilitam aí o nosso dia a dia. Utilizo. Hoje em dia não tem como não utilizar tecnologia no nosso dia a dia, seja o computador, seja celular, seja smartwatch, até a própria televisão. Todo tipo de tecnologia a gente está diariamente utilizando. A tecnologia ela já é uma constante no nosso cotidiano, né? O uso de aparelhos celulares, o uso de computador, tablets, né? Os smartphones de uma forma geral, eles estão espalhados pelo mundo, então é até difícil a gente dissociar o uso da tecnologia no nosso dia a dia. Celular, acho que é a primeira delas, né? Não tem como a gente não usar esse aparelho, faz parte do nosso dia a dia. Notebook, smartwatch, que a gente usa bastante, né? E na atividade física não seria diferente, né? Eu sou praticante de atividade física, então é comum, por exemplo, durante as atividades físicas estar utilizando ali um fone de ouvido, utilizando apps que tocam, né, seleções musicais que estão ali no meu celular, parei com fone de ouvido e que eu fico escutando durante a atividade física, e também existem aplicativos direcionados para você estruturar, né, a sua atividade física, né, dando sugestões de movimentos, sugestões de atividades. Então é comum a gente utilizar esses recursos tecnológicos
no nosso dia a dia de uma forma geral. Bom, aí eu acho que são mais 2 aparelhos, é o smartwatch, que a gente pode pegar a frequência cardíaca, verificar quantos passos a gente deu num dia, como é que ficou nosso batimento cardíaco durante a realização de determinado exercício, e o próprio celular, onde o smartwatch conectado com o celular, ele passa essas numerações todinhas para e a gente consegue ver como é que está o nosso desempenho físico no final de uma atividade ou algo parecido. Pratico exercício pelo menos uma vez por semana, tem que aumentar essa frequência, eu sei, mas eu uso o fone de ouvido para ouvir música enquanto eu pratico ali a modalidade física. No exercício físico eu também utilizo, sabia? Eu acho que o celular ele trouxe assim para a palma da nossa mão uma facilidade tão grande, e vocês acreditam que eu utilizo o YouTube para poder procurar ali exercícios em casa. E a gente que tem pouco tempo, né, temos aí uma atividade de trabalho de muitas horas, então nas horas vagas ali tem vídeos de uma série de exercícios que você pode realizar em casa, que você inclusive não precisa de pesos de academia e que só com o peso do corpo a gente consegue um tônus muscular, a gente consegue ficar ali torneado, ter um músculo, né, com um aspecto saudável, né, porque nós precisamos fazer atividades físicas para poder ficar saudável, nos sentir bem. Muito bem, então falando aí sobre esses dispositivos que podem atuar aí, né, auxiliando nessa questão do desempenho físico, da nossa saúde, nós temos os dispositivos vestíveis, né, como os smartwatches, as pulseiras fitness e outros dispositivos vestíveis que rastreiam aí a atividade física, contam aí quantos passos a pessoa está dando durante o dia, mede a frequência cardíaca, monitoram o sono e fornecem aí esse feedback em tempo real sobre como é que está o desempenho físico, né, da pessoa durante a atividade, como vocês estão observando aí nesse vídeo que está passando para vocês, né? Muito bem. Temos também a questão dos aplicativos fitness e de saúde, né, que são aplicativos móveis que são projetados para planejar exercícios, registrar atividades físicas, monitorar a dieta, por exemplo, acompanhar também o progresso fitness e estabelecer metas de saúde e condicionamento físico. Então, são aplicativos que acabam te incentivando a você se superar a cada vez mais. Temos também um outro dispositivo que é os dispositivos de realidade virtual e realidade aumentada, como vocês observam aí, né, onde a professora ela está num ambiente virtual, né? E ela está ali olhando e parece que ela está realmente imersa naquele ambiente e ela está ali justamente utilizando um óculos de realidade virtual que proporciona que ela esteja de fato naquele ambiente sem de fato estar dentro desse ambiente. Então ela pode, por exemplo, estar inserida dentro de um museu, né? Ela pode estar correndo, né, numa praia, porque esse óculos permite que ela veja essa realidade, apesar de não estar, de fato, fisicamente inserido dentro dessa realidade. E temos também, né, como vocês observam aí, essa situação das plataformas de streaming fitness. São serviços, né, de streaming online que oferecem aulas ao vivo sob demandas fitness, como treinamento de cardio, musculação, yoga, pilates, dança e outras atividades aí que sempre são conduzidas por um instrutor, por um professor. Então, ele está lá na telinha fazendo os exercícios e a pessoa está aqui, né, também simulando esses exercícios, fazendo ali com o professor. Temos também a gamificação da saúde, né? Onde existem ali aplicativos e plataformas online que usam elementos de jogos como recompensas, desafios e competições para incentivar hábitos saudáveis, como também beber água, dormir o suficiente, fazer ali algumas pausas ativas e seguir uma dieta equilibrada. Isso é muito legal. Agora, faço um convite para vocês. Vamos praticar?
Vamos então praticar uma plataforma de streaming fitness, e aqui a gente vai fazer uma certa simulação. Tem plataformas, né, tem aplicativos que vão ofertar para vocês diversos tipos de atividades físicas, como nós estamos vendo aqui. O HIIT, a caminhada, a yoga. Então, o que você vai fazer? Você vai selecionar um desses que você se identifica para você executar. Nesse caso aqui, a gente vai fazer o HIIT. Eu vou mostrar aqui para vocês. E aí, vou dar o playzinho aqui para vocês e vai aparecer agora a professora executando exercícios, né? E aqui, nesse caso, eu terei que estar fazendo junto com ela os exercícios propostos. Isso é muito legal. Isso tudo é o que a tecnologia, né, o digital, aquilo que vem para facilitar a nossa vida, traz para, de fato, trazer resultados positivos para a nossa saúde, justamente através dessa gama de instrumentos, de ferramentas que a gente tem aí para nos tornar pessoas mais ativas. Então, vamos ter sabedoria a usar a tecnologia a nosso favor, não para fazer com que a gente fique sedentário, mas para fazer com que a gente desenvolva muito mais as capacidades físicas do nosso corpo e assim mantenha a nossa saúde. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu fico por aqui e até uma próxima oportunidade.